Louvado seja Deus por mais esse dia na presença dEle. Eu quero aqui, em nome de Jesus, fazer a primeira pregação, a primeira mensagem do canal. O Senhor Deus, certa feita, no meu conversar com Ele, me revelou a necessidade de criar um canal, colocar o meu testemunho. Existe uma playlist no canal com o meu testemunho, são 4 partes, onde eu conto desde antes da minha concepção até os momentos atuais. E como eu disse no testemunho, digo aqui agora que a história de Deus ainda está sendo escrita na minha vida. Tem muita coisa ainda para Deus fazer e muita coisa Deus já tem feito por mim. E eu quero iniciar nesse momento esta mensagem. E antes de iniciar essa mensagem, eu quero orar pela sua vida, porque você sempre vai me ouvir dizer isso, que quando Deus está em algo, tudo acontece, tudo prospera, tudo procede, como diz a palavra, para o bem daqueles que amam ao Senhor. E hoje eu quero falar sobre a vida de um homem que tem uma história muito profunda e nos leva a nos perguntar às vezes por que Deus permite o mal. Essa é uma pergunta que no íntimo do nosso ser pode ser que nos leve a acreditar em várias respostas, ou talvez em não chegar ao consenso quanto a uma resposta. Mas eu quero poder, através da revelação que Deus me deu neste livro, eu quero poder trazer esta mensagem para você. Porque Deus permite o mal. Mas eu quero nesse momento orar pela sua vida, para depois iniciar a mensagem. Pode ser que o vídeo fique bem longo, se trata da pregação da palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar a muitas pessoas e gostaria que você pudesse compartilhar o link deste canal. Eu quero toda segunda-feira estar postando uma nova mensagem. Me debruço na palavra de Deus, no entendimento da palavra de Deus. Peço o que é mais importante, que não é apenas o conhecimento bíblico dado apenas através do estudo, mas também a presença do Espírito Santo de Deus. E tenha certeza que muitas pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus através da revelação da sua palavra. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, esta pessoa que nesse momento me ouve. Independente, ó Deus, da data em que está me ouvindo, que essa pessoa, ó Deus, possa ser alcançada pelo seu poder. Que essa pessoa, ó Deus, possa receber da palavra do Senhor o refrigério, o ensino, a exortação, o ânimo, a repreensão que ela precisa, ó Deus, para permanecer nos teus caminhos. Senhor Deus amado, eu nada sou, mas o Senhor, ó Deus, é tudo na minha vida. E o Senhor sabe o quanto eu o amo, o quanto eu o adoro e o quanto estou feliz, ó Deus, de ter esta oportunidade que o Senhor me concede. Louvado seja o nome do Senhor. E que por onde essa mensagem passar, que o Senhor possa operar milagres. Aquela pessoa que busca a cura, que possa ser curada. Aquela pessoa que busca o refrigério na alma. Aquela pessoa, Deus, que busca o entendimento da Tua palavra. E aquela pessoa, Deus, que precisa se achegar aos caminhos do Senhor, que sejam impactadas pelo Teu poder, ó Deus. Deus querido, o poder do Senhor não tem barreiras. O poder do Senhor, ó Deus, não tem limites. E cabe a nós, como seres humanos, acreditar e confiar que o Senhor cuida de todas as coisas. Deus,
toca nesse coração e a quebranta para que essa pessoa, Deus, ao ouvir a tua palavra, que ela possa sentir a presença do teu Espírito, Deus, independente da sua idade, independente da sua religião, independente da sua crença, independente da sua situação financeira, social, independente do estágio que esteja passando na sua vida, a palavra do Senhor, ela rompe limites. Oh, glória ao nome do Senhor. Alcance esta pessoa, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Joga por terra todo mal, em nome de Jesus. Eu quero iniciar nesse momento a mensagem da palavra de Deus, como eu disse. Vai se fazer um vídeo longo, se trata da pregação da palavra de Deus. Esse canal é um canal, como eu disse há pouco, onde Deus me revelou para que eu iniciasse essa jornada. E nessa jornada eu tenho certeza que Deus, operando sinais, milagres e maravilhas, muitas pessoas serão salvas e alcançadas. Em todos os meus vídeos, eu deixo os comentários desligados, mas tem uma forma de você entrar em contato comigo, é através do e-mail profetadedeus2026@gmail.com. Terei o enorme prazer de poder estar te respondendo e, na medida do possível, naquilo que eu puder ajudar, dentro de um aconselhamento na palavra de Deus, estarei à disposição, porque foi para isso que Deus me chamou. Não sei se no futuro talvez eu acabe revelando quem sou, mas no presente momento não tenho essa intenção, pelo fato de que a minha única exclusiva vontade é de levar a palavra de Deus. E é nesse empenho que permanecerei até que a vontade de Deus seja completa na minha vida. Tudo que eu passei e vivi até o presente momento tem uma razão. E essa razão eu só saberei na glória. Enquanto isso, eu permaneço firme e forte nas promessas que Deus me fez. Bom, eu quero falar sobre a vida de Jó. E eu gostaria que o tema central dessa mensagem fosse por que Deus permite o mal. Por quantas e quantas vezes ao longo da nossa vida nós vivemos altos e baixos. Por quantas e quantas vezes na nossa vida nos deparamos com situações em que nós, olhando com os nossos olhos carnais, nós pensamos assim: não é possível atravessar esse momento. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, aquele que realmente crê em Deus, certamente tem esperança de que o milagre pode acontecer. O versículo que eu quero ler, ele é um versículo que não foi dito por Jó, apesar de Jó ter dito coisas lindas. Mas é o trecho do discurso de Elifaz, um dos amigos de Jó. E está lá em Jó capítulo 22, versículo 28. Eu, ao longo da mensagem, vou citar versículos bíblicos e talvez, como existem inúmeras versões da Bíblia, não sei qual versão você tem acesso, pode ser que esteja um pouco diferente, a forma em que as palavras foram traduzidas, porém o contexto ele é o mesmo. A mensagem ela é a mesma. Então pode ser que na minha Bíblia esteja diferente da sua, mas saiba que a palavra é a mesma. Tem o mesmo sentido, o mesmo significado e o mesmo poder sobre a sua vida. E nessa terceira fala de Elifaz, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, a Bíblia diz assim:
quando determinares alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Pois bem, a Bíblia fala de um homem que não dá muitos detalhes de como era a sua vida antes do episódio relatado em seu livro. Apenas diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não sabemos ao certo em que período se passou a história de Jó. Segundo estudiosos, acredita-se, por algumas evidências, que a história de Jó tenha se passado no período patriarcal, talvez até antes disso, ou um pouco depois. A Bíblia não traz esse detalhe, até porque não é algo tão relevante. A mensagem principal não é essa. Porém, sabemos que não foi Jó que escreveu seu próprio livro. Alguém contou a história. Jó se encontra entre os livros poéticos. E a pessoa que escreveu o livro de Jó certamente era um grande conhecedor de muitos assuntos, mas manteve a essência de tudo aquilo que foi vivido, de tudo aquilo que foi falado e de todo o trabalhar de Deus na história desse homem. A Bíblia fala que Jó era o maior de todos do Oriente. Jó era um homem muito rico. Nesse momento em que isso acontece, Jó era um homem próspero, abençoado. A palavra fala que os seus filhos se banqueteavam na casa um dos outros. E Jó era tão fiel que o costume dos filhos de Jó era cada um fazia um banquete na casa de um dos filhos. Então, ia fazer o banquete na casa de um, os irmãos compareciam, faziam ali a sua festa, o seu banquete. E diz a Bíblia que quando esse ciclo estava completo, fazia-se o banquete na casa dos irmãos, Jó então convidava os seus filhos para irem fazer um banquete na sua casa. E então diz a palavra de Deus que ele, por ser um homem tão fiel a Deus, ele nas madrugadas oferecia sacrifício pelos seus 10 filhos e pedia para que Deus pudesse perdoar. Temia ele que talvez embriagados ou em meio ao fervor da festa pudessem talvez ter blasfemado contra Deus em seu coração. Até nisso, Jó tinha esse cuidado. Além de ser um servo de Deus, diferente de se encontrar, um homem verdadeiramente diferenciado, um homem que acreditava em Deus, ainda tinha esse cuidado pela sua família grande. E isso diferenciava de muitos da época. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que logo depois de falar da vida de Jó, de como ele era, sem dar muitos detalhes de seu passado, de sua infância, de sua genealogia, a palavra de Deus diz que enquanto os filhos de Deus, os anjos, subiam até a presença de Deus, Satanás subiu junto com eles. E diante de Deus, Deus pergunta se ele havia notado o servo Jó. Satanás naquele momento diz: estou a passear e andar pela terra, mas eu vi sim. Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, mas ele é assim porque você o cercou de bens.
Porque tudo que ele faz é abençoado. Como pode um homem desse blasfemar contra ti? Agora tira o que ele tem e vê se ele não peca, se ele não blasfema diante da tua face. Então naquele momento, Deus permite que Satanás toque em Jó e pede que apenas não toque nele, apenas em seus bens. Jó, como fazia normalmente, servindo a Deus, vivendo a sua vida, cuidando da sua família, de repente, em um dado momento, lá no capítulo 1, no versículo 14 e 15, fala que os sabeus atacaram e levaram todos os bois e jumentas, mataram os servos ao fio da espada, só um escapou para dar notícia para Jó. No versículo 16, um outro mensageiro chega e diz: Jó, fogo caiu do céu, matou as ovelhas e os servos, só restou a mim para te trazer a notícia. No versículo 17, outro mensageiro chega e diz: os caldeus se dividiram em 3 bandos, levaram os camelos embora, mataram os seus servos, só eu escapei. No versículo 18, enquanto o terceiro mensageiro ainda falava, chega um quarto e diz: Jó, os seus filhos comiam e bebiam vinho na casa do mais velho, estavam fazendo um banquete que sempre faziam, e um forte vento deu contra os 4 cantos da casa e derrubou, matando todos. Somente eu escapei para te trazer essa notícia. Pois bem, no versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, a Bíblia continua falando que um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as suas feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Meus amados, a Bíblia deixa claro a fé e a devoção que esse homem tinha a Deus. Não é à toa que Deus diz para Satanás: não tem ninguém igual a ele. Eu sempre costumo dizer que ninguém é igual a ninguém. Apesar, para quem já andou de avião e olhou para uma cidade bem movimentada, a impressão que se tem é que aquelas pessoas andando pela rua
parecem como um formigueiro, de tão pequenininhas que elas ficam. Os carros indo e vindo, cada um seguindo o seu trajeto normalmente, indo para o trabalho, uns indo para a escola. Mas tem um Deus lá no céu que vê todo mundo. Talvez para você seja mais um entre os mais de 8 bilhões de seres humanos que estão por sobre a terra. Mas para Deus não. Para Deus você é diferente. Pode ter certeza que Deus não olha para você como se você fosse um qualquer. Deus não enxerga você como qualquer um. E muito menos o inimigo da nossa alma. Olha para você e pensa, esse aí é mais um derrotado, não. Porque pode ser que a gente não saiba, mas o inimigo da nossa alma, ele sabe o poder que nós temos na nossa mão. Ele sabe. Ele sabe que o propósito de Deus na nossa vida é grande. E ao longo da nossa vida a gente não percebe, porque estamos tão acostumados com o cotidiano, estamos tão acostumados com fazer sempre a mesma coisa, estamos tão acostumados com a rotina que às vezes nos esquecemos da importância que nós temos. Isso é uma das coisas que eu peço em minhas orações para Deus. Que eu nunca possa esquecer de quem eu sou, independente da situação, independente do estágio da minha vida, independente do que eu esteja passando, eu nunca quero esquecer das promessas que Deus me fez. Eu nunca quero esquecer da importância que eu tenho diante de Deus. E Jó sabia disso. Quando a mulher dele diz assim, você conserva ainda a sua integridade? Você ainda conserva a sua integridade diante de tudo isso que está acontecendo com você? Você ainda é fiel, você ainda acredita? Amaldiçoa Deus e morra. Você serve a um Deus tão poderoso, tão grande. E olha o que Ele está fazendo com você. Só que Jó sabia da importância dele diante de Deus. E por esse motivo que ele diz, lá no versículo 10, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não podemos receber também o mal? E em tudo isso Jó não pecou. A partir daí, não vemos mais o diálogo de Deus com Satanás. Diz a palavra do Senhor que 3 amigos de Jó que viviam longe, distante, ouviram o que havia acontecido com Jó. Decidiram então se reunir e se encontrar com Jó. Então eles combinaram de juntos ir consolá-lo, e ao vê-lo de longe, diz a palavra de Deus, que de longe não reconheceram. Tão grande era a desgraça na vida de Jó. A palavra do Senhor diz que eles choraram por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra, pois viam que a dor era muito grande. Meu amigo, minha amiga, tem certas situações que nós passamos pela vida em que somente nós sabemos a dimensão. Jó, quando recebe a notícia de que estava perdendo os seus bois, jumentos, as ovelhas, os servos, os camelos, acredito eu que ele
naquele momento, tentava não acreditar no que estava acontecendo. E é normal que nós vivamos dessa forma. Diante da adversidade, diante do problema, tem hora que a gente prefere nem acreditar. Mas quando chega o quarto mensageiro e diz assim, ó, seus filhos comiam e bebiam na casa do mais velho, o vento bateu contra a casa, derrubou e matou a todos. Jó rasga suas vestes. Porque naquele momento, ele é atingido por uma grande dor. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida, certas percas, e eu já passei por muitas delas, que, como costumam dizer as pessoas, né, são percas materiais. Mas tem certas percas que são muito mais do que apenas perder um bem material ou algo assim. E o amor dele, o amor que ele tinha pelos filhos, ao saber que todos eles morreram de uma única vez. Será que você consegue imaginar a dor? Será que se a gente tentar imaginar, tente nesse momento imaginar, se fosse você recebendo a notícia de que estava perdendo seus filhos, qual seria a sua reação? Tem pessoas que quando estão andando na rua e tropeçam e quebram uma unha, já começam a dizer palavrões e amaldiçoar o seu dia. Mas Jó não era assim. Ele sabia que ele servia a um Deus todo-poderoso e acreditava nos planos de Deus. E agora, nesse momento, eu gostaria de entrar em uma fase da vida de Jó em que ele passa por uma situação em que ele, apesar de estar rodeado de seus amigos e certamente outras pessoas, ele se sentia sozinho. Eu já vi alguns pregadores dizer que o sofrimento de Jó durou por anos. Não é o que diz a palavra. Lá no livro de Jó, capítulo 29, versículo 2, o próprio Jó, em um de seus discursos, diz assim: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Então não se passaram anos. Até porque, depois de toda essa fala entre ele e seus amigos, acredita não ter passado tanto tempo assim, até o momento em que Deus restaura a situação de Jó. E a história de Jó é uma história muito difundida, praticamente todo mundo conhece, conhecido aí, citado até mesmo na palavra como um homem muito paciente, né? Muito se fala sobre a paciência de Jó. E Jó teve muita paciência, sim, porque acredito que se eu passasse por 1/3 ou menos do que ele passou, certamente eu já teria desacreditado da vida. Jó foi muito resiliente. Jó acreditou demais. Jó chegou numa situação na sua vida, lá no capítulo 3, no versículo 11, que ele diz assim: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? No versículo 12, por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu me amamentasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Jó, lá no capítulo 9, quando ele começa a refletir
sobre a sua vida, ele começa a achar que é culpado pelo que estava acontecendo. Achava ele que talvez tivesse feito algo que tivesse desagradado a Deus. E ele diz assim: será que sou inocente? Nem mesmo eu sei. Detesto a minha vida. Capítulo 9, versículo 21 do livro de Jó. É complicado quando a gente se encontra em uma situação difícil na vida, em que olhamos para frente e parece que não enxergamos nada. É muito difícil quando tentamos, de certa forma, entender o que está acontecendo. E era o que Jó estava fazendo naquele momento. Convido você a ler o livro de Jó, para que você possa com profundidade entender em que situação ele estava, como que ele se sentia por dentro, a sua estrutura emocional. Muito se fala hoje em inteligência emocional, onde você deve alcançar essa situação de inteligência emocional até mesmo para saber lidar com os problemas da sua vida. Só que é muito difícil a gente acreditar numa promessa quando a gente está no fundo do poço. É muito difícil a gente acreditar que as coisas vão melhorar quando a gente olha e não enxerga uma luz no fim do túnel. Quando Jó, no capítulo 9, eu acabei de ler, versículo 21, ele começa a achar que era culpado. Quando ele fala assim, será que eu sou inocente? Quando ele diz, nem mesmo eu sei. Ele está colocando em xeque aquilo que até então o tornava um homem diferente dos demais. E eu quero dizer a você que é natural que em momentos como esse nós passamos a desacreditar das promessas de Deus na nossa vida. Quando você está passando pela situação difícil, quando você está passando pela prova, quando parece que Deus está amassando barro, sabemos que é para fazer um novo vaso, mas é difícil. É muito complicado. Eu chego a dizer que Jó passou por um momento depressivo. Não que ele tenha tido depressão, mas passou por um momento depressivo. Se você perguntar para mim, irmão, o que você acha de depressão? É algo maligno? Pode ser que sim. Mas eu enxergo a depressão como uma tristeza muito profunda. E essa tristeza é tão profunda que ela mata os nossos sonhos. Uma pessoa que tem depressão, ela desacredita que a sua vida possa mudar. Na cabeça dessa pessoa, ela não vê uma perspectiva de melhora. Ela acha que a sua vida vai ser apenas ladeira abaixo. E Jó passou por isso. Lá no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 11, ele diz assim: quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar? Olha o que ele diz.
Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Olha que situação. Jó, em um de seus discursos, ele diz assim: por que esperar se eu já não tenho força? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Será que ele estava ou não passando por um momento depressivo? A partir do momento que ele começa a amaldiçoar o dia de seu nascimento e pedir a Deus que o matasse ou que não o tivesse deixado viver, ele queria, de certa forma, acabar com aquela situação. E eu confesso a vocês que ao longo da minha vida, da minha trajetória, por várias vezes eu me questionei. Por que Deus me livrou tantas vezes da morte? Se você disser assim, poxa, eu já tive pensamentos suicidas, eu também tive. Por várias e várias vezes na minha vida eu me questionava e dizia comigo mesmo: será que minha vida vai ser assim para sempre? Será que nunca vai melhorar? Será que o que Deus tem reservado para mim é isso? Quantas e quantas vezes eu falei para Deus: Deus, tira minha vida. Que eu não venha nem acordar amanhã. Tira minha vida dormindo, me dê um ataque fulminante. Não que eu descria das promessas de Deus, mas o sofrimento é tão grande às vezes. A gente passa por situações tão desesperadoras, tão difíceis. Talvez você deve estar pensando nesse momento, ouvindo as minhas palavras e pensando: puxa, não é só comigo, não, não é só com você. E olha, eu posso lhe garantir uma coisa. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu quero te levar a uma reflexão nesse momento. Por que você acha que Deus te manteve vivo até agora? Por que será que Deus te levou a ouvir esta mensagem? Talvez você pode pensar: foi o acaso, eu vi ali aquela... Por que Deus permite o mal, e eu quero saber o porquê Deus permite o mal, eu vou ouvir essa mensagem. Não, não foi por um acaso. Deus, Ele está falando com você. Eu tenho orado às madrugadas, eu tenho me colocado à disposição de Deus, sacrificando a minha carne, para que a sua vida seja alcançada. Deus tem um propósito. Você acha que Deus vai aparecer diante de você e vai falar aquilo que você quer ouvir? Não, Deus vai usar meios para falar com você. E aí vai de você acreditar e confiar nas promessas e na palavra do Senhor. Você não faz ideia do poder que tem uma pessoa que acredita na palavra de Deus, que acredita no poder de Deus. Se você soubesse, você ia saltar de alegria. Por muitas vezes, em meio à minha dor, eu dizia comigo assim: Deus, me permita pelo menos ver como será a minha vida daqui a uns anos. Você já se perguntou?
só ter um pequeno vislumbre do que vai ser minha vida, sei lá, daqui a 5, 10, 20 anos. Deus não vai permitir isso. Mas por que, irmão, Ele não vai permitir isso? Porque a nossa vida é tomada de escolhas. E você tem que tomar as escolhas certas para ver o plano de Deus se cumprir na sua vida. Porque se Deus certamente mostrar para você como é que você vai estar daqui a 10 ou 20 anos, bem, tranquilo, família saudável, cheio da presença de Deus, o que pode acontecer? Todo mundo quer facilidade. Você pode simplesmente deitar numa rede e falar, é isso que vai acontecer comigo? Então eu vou esperar. Daqui a 10 anos vai acontecer mesmo, Deus me mostrou, então Deus não vai te mostrar. Só que no meio do teu sofrimento, Deus ele vai usar de formas e meios para mostrar para você que Ele está com você. E você vai sentir isso. Jó perdeu muito de seus bens. Mas quando ele estava cheio de úlceras pelo corpo, Deus não tirou dele aquele caco de barro para se coçar, para arrancar suas feridas. Deus não tirou dele. E tenha certeza que essa palavra, nesse momento, é esse caco que Deus está te dando. Para você continuar em frente, acreditando que Deus é na sua vida. Nada acontece por acaso. Havia uma cultura na época de que a nossa vida era gerida com base em retribuição de nossas ações, ou seja, se era justo, comeria o melhor dessa terra. Se fosse pecador, pagaria pelos seus atos, sendo assolado por tribulações. É isso que se acreditava na época. Então, se a pessoa era uma pessoa bem resolvida financeiramente, ela era considerada uma pessoa abençoada por Deus. Mas se fosse uma pessoa que vivia em miséria e desgraça, estava passando por aquilo, por aquelas tribulações, justamente pelo fato de que estava em pecado. Em nenhum momento passou pela cabeça de Jó ou de seus amigos que ele estivesse sido assolado pelo inimigo da nossa alma. Mas você vai dizer para mim assim, sim, irmão, mas foi Deus que permitiu. Sim, Deus permitiu. Aí você me pergunta o tema dessa mensagem. Então me diz, pregador, por que Deus permite o mal? E até o final dessa mensagem você vai saber o porquê. Deus, Ele nos observa. Deus nos observa. Não foi isso que Ele disse para o inimigo da nossa alma, lá no capítulo 1, versículo 8, no capítulo 2, versículo 3? Olha lá, meu servo Jó. Deus conhece a cada um. A sua palavra diz que até as estrelas Ele chama pelo nome. O Senhor Jesus chegou a dizer que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Mas, irmão, existem bilhões de pessoas e nos tempos de Jó não havia milhares ou milhões, não sabemos ao certo, mas não havia só Jó. E Deus não estava ali observando Jó? Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus observa cada um de nós. Talvez você deve estar pensando assim, mas que importância tenho eu
para Deus ficar me observando. Você é muito importante. Você é tão importante que o Senhor Jesus, quando fala da parábola das ovelhas, ele fala da importância daquele pastor que deixou as 99 no aprisco e foi se arriscar para buscar aquela que estava perdida. O que era uma ovelha para aquele pastor que tinha 100? Ainda tinha 99. Certamente, acreditava-se que ele não encontraria aquela ovelha perdida, mas ele foi atrás. E Jesus estava falando do próprio Deus. Ele vai atrás. Ele se importa com você. Se assim não fosse, por que é que Deus te manteria vivo até agora? Pois bem. Naquela aflição, os seus amigos foram consolá-lo. Inicialmente até tentaram. Ali Elifaz tentava de certa forma ali no início do seu discurso consolar Jó. Ali Bildade também tentava. Porém, havia uma questão. Eles queriam consolar Jó e ao mesmo tempo, devido a essa crença que eles tinham da retribuição de nossas ações, certamente eles, de forma errônea, acabavam acusando Jó de estar naquela situação porque certamente tinha pecado. Seus filhos talvez haveriam morrido por conta de pecado. Ou um pecado oculto, pecado passado. E Jó, por várias vezes, ele tentava em seu discurso debater essas acusações e dizer que o que ele mais queria naquele momento é que Deus dissesse a ele qual era o seu pecado. Por que que ele estava naquela situação? Ele queria poder entender. Ele dizia, eu queria, num tribunal, estar diante de Deus. Mas Deus está contra mim. E naquele momento, Jó, lá no capítulo 3, versículo 24, ele diz assim: por que escondes teu rosto e me consideras teu inimigo? Olha o que ele diz. Ele achava que Deus o havia abandonado. E não só abandonado, mas ele achava que Deus o considerava um inimigo. Os seus amigos eram tão duros em suas acusações que no capítulo 16, versículo 2, Jó declara que seus amigos são como consoladores molestos. E no capítulo 21, versículo 34, ele diz que eles o tentavam consolar em vão. Porque nesse momento de dor e sofrimento em que a gente está vivendo, lá no íntimo, as pessoas que estão de fora, de certa forma, até tentam entender. Eles ficaram ali os primeiros 7 dias e 7 noites chorando sem dizer uma única palavra, diz a Bíblia, porque viam o sofrimento de Jó. Mas ninguém é capaz de entender 100% o que você está passando, somente Deus. Ninguém tem esse poder. A pessoa, eu já sofri muito na vida. Você que está sofrendo nesse momento, eu tenho uma noção do que é esse sentimento. Essa angústia, essa dor, que não tem remédio que tira. Eu sei o que é isso. Mas eu não consigo sentir a essência da sua dor.
Porque eu não sei pelo que você está passando, só mesmo você pode se autoanalisar. O que mais indignava Jó, e por esse motivo que ele dizia que Deus considerava Jó como inimigo dele, ele sabia, ele tinha noção, inclusive dizia isso aos seus amigos: eu sei que quando alguém peca contra Deus, ele vai passar por tribulações, mas eu não pequei, eu não errei. Eu posso dizer a você que está me ouvindo agora, existem duas situações que te levam a passar pela tribulação, pelo problema, pela dor. Uma delas é quando você se coloca nela, quando você peca conscientemente contra Deus. E você está passando por aquela aflição, por aquela luta, em consequência da sua escolha. Eu vou dizer uma coisa para você, não há nada mais poderoso do que esse poder de escolha, esse livre-arbítrio que Deus nos deu. Não tem nada mais poderoso do que isso. E sabe por que não tem? Porque você decide o rumo da sua história. Você vai dizer para mim assim: irmão, mas o meu casamento está ruim. Você não soube escolher. Deus não te obrigou a casar com alguém. De uma forma ou de outra, você vai ter que resolver esse problema. Mas irmão, minha esposa quer me deixar porque ela descobriu uma traição. Meu marido quer me deixar porque descobriu uma traição. Meu pai e a minha mãe já não conversam mais comigo porque eu fui rude, eu fui mal educado. Você se colocou nessa situação. Diferente de Jó, que não sabia nem sequer o motivo pelo qual estava passando por aquilo. Mas o mais bonito de tudo isso é que lá no livro de Salmos, escute bem, livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, a parte B diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aqui não está dizendo se você se colocou nessa situação ou se Deus te colocou nessa situação. A Bíblia está dizendo aqui que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se você acreditar, se você está nessa situação que você está por conta das suas escolhas, por conta do seu erro, do seu pecado, você sabe o que você tem que fazer. Uma coisa é sentir remorso, outra coisa é você se arrepender. Quando a mulher adúltera foi pega em ato de adultério, Jesus falou para ela: olha, perdoado está o seu pecado. Vá e não peques mais. Naquele momento ela estava arrependida do que tinha feito. O remorso, quando você peca, você sente aquela angústia, aquela dor, aquele sentimento de impotência, mas você volta a fazer o que é errado. E não é assim que você vai alcançar o perdão de Deus. Mas quando você diz basta, chega, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais pecar, Deus joga no mar do esquecimento o seu passado. Talvez você vai pagar o preço, tudo tem uma consequência e nenhum ser humano está livre disso, crendo em Deus ou não. Mas tenha certeza de uma coisa, a vitória vai ser certa. Você tem um trajeto a percorrer até chegar no objetivo que Deus quer te colocar. Se você andar certinho por aquele caminho estreito, difícil de andar, você vai sofrer, mas você vai chegar. Mas se você pecar, errar, se desviar da presença de Deus, sair desse caminho, você pode chegar lá,
Pode, mas você vai dar uma volta até você retornar para esse caminho para onde Deus havia te colocado. E aquele preço que você tinha que pagar para chegar lá, você não vai conseguir sair dele. Não existe atalho. Isso é uma coisa que eu aprendi vivendo na presença de Deus, nesses 26 anos em que sirvo a Deus, é que para alcançar o objetivo de Deus na vida não existe atalho. Diante dessa nossa situação, Jó, ele tentava de várias formas encontrar uma razão para o seu sofrimento. Os seus amigos diziam que ele estava passando por aquilo porque ele havia pecado, alguma coisa ele fez, porque Deus não faria isso em vão. E o que me chama a atenção é que quando Jó, lá no capítulo 19, do versículo 6 ao 27, eu vou ler, é bem extenso, mas eu vou ler para você entender a profundidade da situação de Jó. Jó, no seu discurso, ele alega que Deus estava sendo injusto com ele. Será que é só Jó que pensa isso? Será que você, por muitas vezes, não chegou a pensar que Deus estava sendo injusto com você? Você acha que eu, por muitas vezes, não pensei que Deus estava sendo injusto comigo? Diante de tudo que eu passei na minha vida, diante da minha fidelidade com Deus, eu pensava, mas por que nada dá certo? Pelo menos uma vez, por que nada dá certo? Por quê? E Jó disse assim, capítulo 19, versículos 6 ao 27. Então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Deus me arruinou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou meu caminho e não consigo passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Tirou-me a esperança como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um de seus adversários. Juntas vieram as suas tropas. Prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vir a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra.
Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eita, amado ouvinte. Quando eu li esse último trecho, onde ele fala que as suas palavras deveriam ser escritas, gravadas em pedra, gravadas em livro, e ele diz: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Mas esse trecho aqui, eu chorei tanto quando eu li. Quando ele fala assim, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. E você sabe por que eu chorei tanto? Porque quando a gente está passando pela luta, quando a gente está passando pela tribulação, pela tempestade, meu amigo, parece que Deus se afasta. E verdadeiramente Ele se cala. E por várias vezes na minha vida, eu sentia tanta saudade de sentir a presença de Deus. Oh, meu Pai. Talvez nesse momento você deve estar lembrando do passado, quando você viveu aquele primeiro amor. E deve estar batendo uma saudade no seu coração de sentir aquela presença maravilhosa de Deus. Porque Jó era considerado um homem paciente. Ele não sabia exatamente quanto tempo seu sofrimento ia durar, mas ele acreditava não na ressurreição, ele veria Deus, mas ele acreditava que o seu corpo, revestido da sua pele, ele veria Deus. Ele tinha plena convicção de que ele ainda veria Deus na sua vida. Eu quero dizer a você, não desfaleça nesse momento. Não deixe com que a tristeza, o tamanho do seu problema, as dificuldades, arranque de você a esperança, arranque de você a certeza de que as promessas de Deus irão se cumprir. Você não faz ideia do tamanho do cuidado que Deus tem pela sua vida. Coisas piores ainda não aconteceram, sabe por quê? Porque Deus está cuidando de você. A única coisa que Jó tinha era um caco de telha para se coçar, para raspar suas feridas. Era o que lhe restava naquele momento. Mas Deus não desamparou ele. Aleluia, louvado seja Deus. Jó, no capítulo 9, versículo 11, ele diz assim: eis que passa por diante de mim, não vejo, e torna a passar perante mim, não sinto. Lá no capítulo 13, versículo 24, por que escondes o teu rosto? Eu quero dizer para você que, diante dessa situação que você está passando, diante do seu sofrimento, é natural. Jó era um homem normal como eu e você. Apesar da Bíblia o descrever como um homem íntegro, reto, o próprio Deus dizendo essas palavras, olha que honra. Jó não fazia ideia disso, mas eu tenho certeza que lá de cima, Deus do céu olha para você, passando pelo que você está passando, por essa tristeza profunda, essa dor que não tem quem tira. E deve estar falando: olha lá minha serva íntegra. Olha lá o meu servo temente. Olha lá minha serva se desvia do mal. Olha lá o meu servo reto, honesto, cumpridor da palavra.
ainda acreditando que eu posso fazer na vida dele e na vida dela. Aleluia. A esperança de Jó era tão grande que em dado momento a palavra do Senhor diz lá no capítulo 14, versículo 7 e 9, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. Existe esperança para a árvore mesmo cortada voltar a brotar? Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer. Mas a palavra diz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Sabe por quê? Esse sofrimento está matando alguma coisa aí dentro de você que está te impedindo de viver o melhor de Deus. Aí você vai dizer, mas por quê, irmãos? A palavra fala que eu vou ser rico? Não. Você nunca vai me ver dizendo isso. A prosperidade que vem de Deus não é riqueza. Se dinheiro fosse sinal de prosperidade de Deus, nenhum rico se mataria, nenhum rico estaria em depressão. Concorda comigo? Você acha que talvez você está passando por uma situação de dificuldade financeira, como a maioria de muitos no mundo? Você acha que dinheiro vai resolver o seu problema? Nós estamos convictos disso, de que vai resolver. E em dado momento em que eu passava por uma dificuldade muito grande, eu também pensava isso. Eu pensava comigo, se eu ganhar na loteria, meu irmão, resolvo o meu problema. E um dia em oração, o Espírito de Deus falou no meu coração, meu filho, o que você precisa não é de dinheiro. Aleluia. Ele falou no meu coração que você precisa da minha presença. Isso aí o dinheiro não compra. Quando o salmista Davi estava sendo disciplinado por Deus, ele disse, Deus, eu posso passar pelo que passar, mas só não tira de mim a presença do teu Espírito. Porque se você for cheio, for cheia do Espírito Santo de Deus, tenha certeza de uma coisa, você vai passar. Você vai passar. E quando você está passando pela disciplina ou pela provação, seja de uma forma ou de outra, você precisa do Espírito de Deus. Sabe que muitas pessoas pensam quando estão passando por isso? Eu vou me afastar da presença de Deus, eu vou me desviar. Eu vou me entregar ao pecado, ao mundo, porque ser fiel a Deus está me deixando nessa situação. E é isso que o inimigo da nossa alma quer que você acredite. É isso que ele quer que você faça. E foi exatamente isso que Jó decidiu não fazer. Porque ele acreditava que o Redentor dele vive. E diante de tudo que eu passei na minha vida, se você tiver a oportunidade de ouvir meu testemunho completo, você vai ver que eu passei por muitas coisas e deixei muitas sem falar para não ficar muito comprido. Mas tentei relatar com detalhes situações da minha vida. Eu por várias e várias vezes eu estive sendo disciplinado por Deus, eu estive passando pela provação e eu conseguia diferenciar entre um e outro. E Jó também sabia. Porque quando os amigos o acusavam de estar em pecado, ele dizia, mostre para mim o meu pecado. Eu gostaria que Deus mostrasse o meu pecado. Para que eu pudesse me arrepender, para que eu pudesse pedir perdão. Para que eu pudesse partir dessa vida sabendo o que eu fiz para merecer o que eu estou passando. Mas ele tinha consciência de que ele estava sendo provado e não disciplinado. E aí eu vou dizer a você, por que é que Deus nos prova? Será que Deus vai te provar te mandando para as Ilhas Maldivas, tomando uma bebida cara,
vestindo as melhores roupas. Não, isso não é provação. O que é provação? É quando você está passando pela dificuldade. Isso é provação. Louvado seja Deus. Chega em dado momento, lá no capítulo 38, começa um diálogo então entre Jó e Deus. E diz a Bíblia que Deus, do meio de um redemoinho, começa a dialogar com Jó, com perguntas retóricas, sem responder aos seus amigos, ou às suas próprias perguntas. Ele expõe quão pequena é a compreensão humana sobre o sofrimento e os planos de Deus. Quando Deus fala para Jó assim, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Jó não tinha resposta. E eu pergunto para você, se eu te perguntar o porquê você está passando por isso, você tem uma resposta para me dar? Será que se Deus perguntar para você, quando eu criei todas as coisas, onde você estava, você vai ter uma resposta para Deus? Sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Nunca iremos compreender o plano de Deus na nossa vida. Porque a nossa mente é falha, é pequena. Porque a nossa fé é pequena. Mas ainda bem que Jesus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes das hortaliças, e dissermos para o monte, passa daqui para lá, o monte vai passar. Esse é o poder da fé. Esse é o poder que você tem nas suas mãos. E não sou eu que vou crer por você. Não é aquela pessoa que está te humilhando que vai crer por você. Jó, lá no capítulo 29, no versículo 1 a 17, ele fala a respeito da reverência que as autoridades tinham com relação a ele. De como as pessoas da cidade, as pessoas, quando ele se aproximava, se levantavam para ceder lugar para ele. Ele fala que ele ajudava o órfão, as viúvas, os necessitados. Ele fala um trecho que eu acho muito lindo. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados. Ele começa no seu discurso a relembrar o seu status, a sua postura diante da sociedade. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, você vale o que você tem. Eu já passei por situações na minha vida em que quando eu estava bem financeiramente, eu sempre fui considerado um caixa eletrônico, porque todo mundo precisava de ajuda, vinha até mim, sabia que eu não negava, eu não tinha como negar nada a ninguém. Eu só vejo um motivo para Deus prosperar na vida de alguém. Deus concedeu o dom da riqueza, eu só vejo um motivo. Esse motivo é para que essa pessoa seja abençoadora, não tem outro motivo. Eu sabia disso. Eu aplicava isso. Mas adivinha? Quando eu passei por dificuldade, cadê aquelas pessoas que eu ajudei? Quando eu passei pela adversidade, você acha que eu fui atrás dessas pessoas? Fui. E sabe quem me ajudou? Quem eu menos esperava. Um dia eu estava no meu trabalho e uma pessoa que estava prestando um serviço para mim ouviu eu conversando com o meu funcionário. E ele estava um pouco distante, mas ele conseguia ouvir a conversa. Eu não sei se foi Deus que permitiu que ele ouvisse a conversa. Prefiro acreditar assim, porque a distância que ele estava não era possível nem ele ler meu lábio. Mas quando eu fui saindo, ele se aproximou de mim e falou: abençoado,
eu ouvi você falando que tem que pagar seus funcionários amanhã e que falta um dinheiro para você. Eu falei, sim. E eu falei para ele, não, mas se preocupa não, porque Deus proverá. E ele disse para mim assim, realmente Deus proverá. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, que ele veio de uma cidade distante, ele falou assim, quando eu cheguei nessa cidade eu não conhecia ninguém, você me ajudou. Hoje eu não dou conta de atender os clientes que me procuram por conta da sua indicação. E se hoje eu estou bem, foi porque você me ajudou. E eu quero te ajudar. De quanto você precisa? Eu falei, não, irmão, não se preocupa, fique em paz. Deus proverá. Ele falou, ó, de quanto você precisa? Eu falei, cara, falta R$5.500 para eu pagar minha dívida, para inteirar o dinheiro para pagar os funcionários amanhã. Ele foi lá, entrou no corcelzinho velho dele lá e pegou, separou os 5.500, entregou na minha mão, em dinheiro vivo, e falou, ó, se você precisar de mais, me procura, e você pode me pagar quando você quiser. Eu falei, irmão, eu não posso aceitar. Eu chamo todo mundo de irmão, ele nem crente é, né? Mas eu falei, eu não posso aceitar, porque eu não vou ter como te pagar, eu não vou assumir um compromisso que eu não posso honrar. Ele falou, não, esse é o mínimo que eu posso fazer. Aceite de coração. Não importa quanto tempo demorar, o dia que você puder, você me paga. Oh, meu amado, minha amada. Eu estava passando por uma situação tão difícil naquele momento. Mas sabe o que é isso? É o agir de Deus. Deus não te desampara. Você deve estar se perguntando, mas por que eu não morri ainda? Porque Deus não desampara. Ah, essa doença que eu tô, irmão, ela é terminal. Mas se for para Deus curar essa doença, Ele vai curar. Será que você consegue crer pelo menos um pouquinho? É a voz de Deus falando com você. Será que você, diante da tribulação, do problema, consegue acreditar? Pois bem. Deus começa a falar com Jó. Só que a compreensão humana sobre o sofrimento e os planos de Deus é muito pequena. Porque os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos. Eu não imaginava, sei lá, há 8, 9 anos atrás, essa pessoa que eu ajudei e me ofereceu ajuda, eu não imaginei que um dia, quando eu ajudei lá atrás, ele fosse me estender a mão, ou que um dia eu fosse precisar da ajuda dele. E eu não pedi. Eu nem sabia que ele poderia me ajudar, até porque eu havia procurado parentes que têm condições, pessoas que eu ajudei a crescer, que hoje estão bilionárias, e que no meu ramo de atuação eu ajudei a crescer. Eu esperava que essas pessoas me ajudassem. Mas é nesse momento de sofrimento que você mais ouve não. E é cada não vergonhoso que você para pensar e fala assim, caramba, será que essa pessoa não tinha uma desculpa mais digna para dar? Era mais bonito ela falar para mim assim, ó, não tenho condições, não tô tendo, ou não quero. Mas era mais bonito falar, não quero te ajudar. Eu acho que eu ia ficar menos decepcionado. Eu vou dizer uma verdade, eu ouvi cada desculpa esfarrapada que eu pensava assim, poxa, a gente tá sozinho nesse mundo mesmo, que se depender da ajuda do ser humano. E olha, quando você tá nessa situação, dificilmente você vai achar alguém para te ajudar, tenha certeza. Deus talvez vai enviar um ou outro para te dar um alento, para
de certa forma, ali cumprir com o propósito dele, não te desamparar, mas a quantidade de não, sem dizer nas pessoas que se afastaram de mim. Impressionante. Pessoas que você ajudou e que depois passam a dizer assim, mas sabe por que ele está passando por isso? Por isso, aquilo e aquilo outro. Começa a dar razões para justificar a sua situação. Mas quero dizer a você que Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Irmão, já faz 1h20 que você está pregando e eu quero saber por que é que Deus permitiu que isso acontecesse com Jó. Pois bem, Jó no capítulo 42, no versículo 7, ele repreende os amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, pelo fato de meio ao sofrimento de Jó não terem dito coisas retas a respeito de Deus, enquanto Jó foi justificado em tudo que disse em meio ao seu sofrimento. E se você lê o livro de Jó, você vai dizer assim, poxa irmão, mas Jó pecou. Jó falou coisas horríveis. Falou que Deus era inimigo dele, que Deus o havia desamparado. Só que, incrível, Jó foi justificado em tudo que ele falou. E tudo que ele falou estava correto? Não, não estava. Mas eu vou dizer uma coisa para você, quando você está passando pelo sofrimento, Deus sabe o que você está passando. E nesses momentos você fala tanta coisa, tanta besteira. Eu acredito que Deus até tem vontade de falar para você, não, não é assim. Eu jamais na minha pequenez poderia querer dizer o que Deus pensa, o que fala. Mas eu acredito que nesses momentos Deus deve menear a cabeça e falar não. Quando você diz assim, eu não sou nada, eu não presto, Deus não tem um plano na minha vida, Deus não olha para mim. Imagine Deus no seu alto sublime trono, meneando a cabeça e dizendo, não, meu filho, Deus te ama demais. Você não faz ideia do quanto Deus te ama. A partir do momento que eu passei a entender isso na minha vida, eu tive uma nova percepção. Eu já ouvi várias pessoas dizer para mim assim, poxa rapaz, mas você tem muita fé. Você é uma pessoa muito determinada. E eu tenho o que eu considero até uma falha, e por isso muitas pessoas às vezes me passam para trás, porque eu sou uma pessoa que vejo o lado bom das pessoas. Até que me prove ao contrário. Às vezes alguém pode falar, mas o fulano ali é assim, assim, assado. Não, tudo bem, comigo até o presente momento ele foi justo. Não tem porquê eu pensar mal dessa pessoa. E já perdi muito por isso, mas não me arrependo. Porque quando eu faço algo, eu faço para a glória de Deus, eu não faço esperando algo em troca. Até porque se eu esperasse algo em troca, estaria grandemente frustrado. Pois bem, quando Deus repreende os amigos de Jó, Deus então pede que Jó ore pelos seus amigos assim que eles oferecessem um sacrifício, pedindo perdão a Deus. Só que me veio uma revelação e talvez isso você não vai ouvir em lugar nenhum. Essa foi revelação que Deus me deu há muitos anos. O plano na vida de Jó ele foi completado quando lá no capítulo 42, do versículo 1 ao 6, Jó diz assim, então respondeu Jó ao Senhor,
Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. E aqui é que está a revelação do porquê que Deus permitiu o mal na vida de Jó. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Gente, Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E ele diz: eu só conhecia o Senhor de ouvir, só do que as pessoas me falavam. Aí ele continua dizendo assim: mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu já vi muito pregador por aí dizer que Deus tinha que provar para o diabo que Jó era fiel. Você não acha estranho isso? Será que Deus precisa mesmo provar para o diabo quem que é você? Será que Deus precisa provar para o diabo quem que é Jó? Eu não acredito nisso. Eu posso dizer para você o porquê que Deus permitiu o mal na vida de Jó? Deus permitiu porque Deus queria dar o dobro de tudo que ele tinha. Caramba, irmão, faz sentido o que você está falando, sim. Porque essa é a revelação da palavra. Deus queria dar a Jó o dobro. Porque o que Jó tinha para Deus era pouco. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Deus não tem que provar nada para ninguém. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Deus não tem que dizer para ninguém o porquê que ele está fazendo isso na sua vida. Deus não precisa disso. Precisou Deus permitir que o inimigo fosse até lá e tocasse na vida de Jó, para que Jó no pó e na cinza tivesse um pouco mais de intimidade com Deus. Faltava isso. Aí eu te faço uma pergunta: será que falta isso na sua vida? Faça uma reflexão. Será que falta isso na sua vida, um pouco mais de intimidade com Deus? Eu não sei por qual motivo você está passando por esse mal, por essa tribulação, por essa tempestade que parece que vai levar tudo embora. Seja porque você pecou, seja porque Deus está te provando. Será que não está faltando um pouco mais de intimidade com Deus? Deus não tinha que provar nada para o diabo. Mas houve esse diálogo para que a história de Jó fizesse sentido. Para que nós pudéssemos ler e compreender que faltava Jó ter intimidade com Deus. Mas, irmão, ele não tinha? Tinha. Eu também, no passado, já tive intimidade com Deus. Mas você não faz ideia de quão insondáveis são o oceano do poder do Espírito de Deus. Quando eu penso que eu já alcancei o máximo da intimidade com Deus, eu consigo nadar mais fundo nesse oceano do Espírito.
E sabe por que é que Deus permite o mal? Porque Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Deus permitiu que Jó passasse por isso para que Deus pudesse fazer dele maior do que ele era. E Deus está falando isso para você agora, e não é só de bens materiais, não, é como pessoa, como ser humano. Como lâmpada dentro da sua casa, dentro da sua família, não importa. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer fazer de você a luz do mundo. Certa feita, no livro de João, Jesus precisava entrar em Samaria para pregar a palavra, mas não tinha como. Os samaritanos e os judeus não se davam. Se eles fossem lá, certamente seriam apedrejados. Quem que é que Deus levanta para permitir que ele pudesse entrar lá e pregar a palavra? Uma mulher que vivia em adultério. Pois é. Uma mulher que estava ali à plena luz do dia no sol quente, carregando cântaros de água. Pois é. A mulher desprezada, que não podia estar cercada de outras mulheres, como era de costume na época, elas saírem cedo para pegar água limpa no poço. Ela tinha que pegar aquela água já mexida, barrenta. Ela tinha que ir sozinha porque ela não era bem vista e bem-vinda entre as mulheres da sua cidade. E aí Jesus passando por ali fala para os discípulos, vai na cidade buscar alimento que eu vou ficar aqui. Mas Senhor, vou ficar aqui. Agora você imagina, não sei quantos anos tinha aquela mulher. Mas Jesus veio na hora certa, não veio? Pegou ela naquele momento, depois de tantos anos, de tanta coisa que ela viveu. E quando ela falou assim, Senhor, uns dizem que devemos adorar no templo, outros nos montes. E sabe por que ela disse isso? Porque ela não podia ir em nenhum desses lugares. Ela era considerada impura. Não era digna. Mas Deus é tão poderoso que Jesus falou, não são esses que o Pai procura. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram espírito em verdade. Não precisa ser no templo, não precisa ser no monte. É dentro de você. É dentro aí no seu coração. É essa intimidade que está faltando. E essa luta só vai passar quando você conseguir entender isso. E você se colocar na posição que você deve estar. Quando você começar a fazer aquilo que você tem que fazer, você sabe que é para fazer. Já temos aqui 1h e 33 minutos de mensagem. Eu gostaria que você que ouviu essa mensagem possa jogar nos grupos que você tenha, talvez da família ou da igreja, para que pessoas sejam alcançadas. Como eu disse lá no início, eu vou me preservar no direito de me manter anônimo, porque eu não quero glória para mim, a glória é para Deus. Eu sou um servo de Deus qualquer, que já passou por muitas coisas nessa vida e que de alguma forma sente o desejo no coração de fazer a vontade e cumprir com o ID de Jesus. E eu espero que essa mensagem possa mudar a sua vida e a sua maneira de pensar. Não pense você que as coisas de Deus vão acontecer na sua vida de forma espantosa, não. O Espírito de Deus, ele trabalha nos detalhes, nas mínimas coisas, nas pequenas mudanças, naqueles primeiros nãos que você vai dizer ao pecado, naquelas suas primeiras atitudes em que você normalmente não faria, mas que a partir de agora você vai fazer para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Quando
O inimigo da nossa alma levantar alguém para te tirar do sério, você respirar fundo, contar até 10 e falar: Deus, me dê força para não abrir a minha boca. É através dessas pequenas mudanças que você vai sair dessa provação e vai ver o agir de Deus na sua vida. Eu agradeço a você que ficou até aqui para ouvir essa mensagem. Espero que o Espírito Santo de Deus possa transformar a sua vida. Gostaria nesse momento de orar por você, orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. E dizer a você que você pode entrar em contato comigo pelo e-mail profetadedeus2026@gmail.com. Terei o maior prazer em, através da palavra de Deus, poder dar uma palavra de consolo à sua vida. Pretendo toda semana, se possível toda segunda-feira, estar postando uma nova mensagem. E digo a você que eu levo bastante tempo estudando a palavra de Deus para que eu possa trazer um alimento rico e sólido para a sua alma. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, eu louvo ao Senhor, ó Deus, por essa vida a qual esta palavra alcançou. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que essa pessoa consiga atravessar esse momento de dificuldade e entender que o Senhor permite o mal nas nossas vidas justamente pelo fato de que são nessas horas que nós conseguimos nos aproximar do Senhor. Senhor Deus, certamente essa pessoa está passando por dificuldade, talvez em sua vida ou de um ente querido. Eu peço que nesse momento, em oração, juntamente com essa pessoa, o Senhor possa estar confortando esse coração e fortalecendo para que essa pessoa permaneça na presença do Senhor, acreditando que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando as pessoas a desprezarem, mesmo quando ela não enxergar uma luz no fim do túnel, que ela continue acreditando que o Senhor tem poder para mudar as nossas vidas. Senhor Deus, permita que essa pessoa, ao longo da sua caminhada, da sua jornada, consiga entender e compreender o propósito do Senhor na vida dela. E que através dessa pessoa, muitas outras sejam alcançadas pelo teu poder. Senhor Deus, distribua dons. Oh, aleluia! Enche essa pessoa da presença do teu Espírito. E onde essa pessoa pisar, que todo mal bata em retirada. Que tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo tem arquitetado contra essa pessoa, contra a família, contra o seu trabalho, o seu negócio, em nome de Jesus, caia por terra agora. Senhor Deus, se essa pessoa necessita de uma cura, eu creio no seu poder. Senhor Deus, que o milagre do Senhor aconteça. Se essa pessoa, Deus, precisa de uma libertação, de um vício, em nome de Jesus, ó Deus, opere o teu milagre agora. Pai amado, eu me coloco à disposição do Senhor e coloco a vida dessa pessoa nas tuas mãos, Senhor. Eu sei, ó Deus, que não sou uma pessoa conhecida nacionalmente ou mundialmente, nem pretendo ser. Mas o Senhor me conhece. O inferno me conhece. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai querido. Toma essa pessoa nas tuas mãos e dê força a ela para continuar acreditando, ó Deus, que ela vai atravessar esse momento. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu lhe agradeço. Que Deus abençoe a sua vida. Que você
escute essa mensagem mais de uma vez, se possível. Ficou bem longa, bem extensa, mas era o recado de Deus que eu tenho para a sua vida. E que você possa, nas mínimas coisas, encontrar forças para atravessar esse momento tão difícil. Do fundo do meu coração, eu desejo que você seja abençoada, seja abençoado por Deus. Tente entender esse momento em que você está passando por essa dificuldade, que a única coisa que Deus quer é que você tenha intimidade com Ele. Só isso. Nessas horas você não vai ouvir a voz de Deus, mas isso não quer dizer que Ele não está ouvindo a sua oração. Oh, aleluia! Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.